bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, no vídeo de hoje eu resolvi responder as principais dúvidas que vocês deixam nos comentários, tá? Eu percebi que, na verdade, vocês têm praticamente as mesmas dúvidas, então eu resolvi pegar as principais dúvidas, as que mais aparecem no canal, e então responder aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar? Bom, não fiz minha declaração esse ano devido ao meu prejuízo e o prazo de entregar a declaração já passou. É possível eu entregar ainda essa declaração e como devo proceder? Bom, gente, realmente o prazo já passou, né? A gente sabe disso, que já era para ter entregado aí a declaração anual do imposto de renda. Só que o que acontece? Vocês precisam entregar essa declaração mesmo que seja com atraso, tá? Quando vocês estão lá realizando a declaração de vocês, automaticamente a Receita já vai gerar lá a multa para vocês pagarem. Aí é só vocês imprimirem e pagar essa multa, tá? Então, assim, mesmo passando aí o prazo da declaração, vocês precisam fazer a declaração, tá? Então, é só baixar o programa da Receita e ir lá e preencher os campos que vocês precisam preencher, tá? Informar os lucros que vocês tiveram, informar também os prejuízos, e mesmo que vocês não tiveram lucro, tá? Vocês precisam informar só o prejuízo, porque o que acontece? Se vocês forem continuar a fazer, por exemplo, operações de day trade, vai acontecer então abatimentos em cima desse valor aí, desse prejuízo que vocês têm, mas a Receita precisa saber disso, gente, ela precisa saber quais que são as movimentações que vocês estão realizando na Bovespa mesmo, tá? E, na verdade, o que a Receita quer saber mesmo é os seus créditos e os seus débitos, tá? É isso que vocês têm que informar para a Receita. E mesmo que seja com atraso aí ao longo do ano, vocês precisam declarar sim, tá? Não é porque o prazo já passou que vocês não precisam declarar mais. Vocês têm que declarar para evitar que o CPF seja bloqueado, tá? Que cruze ali alguma informação mesmo, porque a partir do momento que a gente faz movimentações na Bovespa, o CPF de vocês já aparece, tá? Lá para a Receita que você é um investidor e aí já tem seu CPF também nas notas de corretagem, tá? Da corretora. Então, assim, mesmo em atraso, vocês precisam fazer essa declaração aí e automaticamente então vai emitir para vocês a multa e é só quitar essa multa que automaticamente o programa então vai emitir para vocês, tá? Bom, vamos à próxima dúvida. Se eu aplicar uma taxa CDI de 3,4 ao ano, mas no final a taxa do CDI esteja em 5,5 ao ano, meu rendimento será calculado em 5,5 ao ano? Bom, gente, quando nós temos taxas aí que são pós-fixadas, tá? Toda vez que falarem aí com vocês que as taxas são pós-fixadas e que elas acompanham algum indexador econômico, normalmente é o PCA, a taxa Selic, tá? Que é a nossa taxa básica de juros. Então, quando chegarem para vocês e falarem, por exemplo, que o investimento vai acompanhar aí o IPCA, tá? Então, vocês já têm que deixar subentendido que a taxa que vai ser considerada vai ser, então, no ato do resgate do investimento, tá? Por isso que a gente chama de pós-fixado. E a gente sabe que o índice, tá? O indexador econômico, ele vai sofrer variações ali diariamente. Então, vai acompanhar, se é pós-fixado, vai acompanhar essas variações. Então, vocês têm que considerar, tá? Quando for resgatar o dinheiro. Se na data lá que você está investindo, tá 4, por exemplo, e aí você deixou aquele investimento lá no tempo mesmo que o banco falou para você deixar, que a corretora, tá? Falou que seria ali 3 anos e depois de 3 anos você vai resgatar. Então, a taxa que você vai considerar é essa taxa depois de 3 anos, tá? No momento do resgate, por isso que é pós-fixado, tá? Não é na hora que você fica sabendo ali a taxa e não vai variar, igual as taxas pré-fixadas, por exemplo.
São aquelas taxas, tá? E aí não vai sofrer variação. Eu estou te dizendo que a taxa de juros desse investimento seu vai ser X e não vai variar, tá? Isso é uma taxa pré-fixada, mas uma taxa pós-fixada, aí o cálculo tem que ser considerado aí, utilizando então o valor atual do indexador, tá? Justamente no momento do resgate mesmo. Bom, então vamos para a próxima dúvida. Então é essa aqui, gente. Por gentileza, as operações em day trade, índice dólar, a compensação do prejuízo desde que eu os declare, há um prazo máximo? Exemplo, tive um grande prejuízo em 2020 e os declarei na entrega do IR esse ano. Posso compensar e ir abatendo dos meus ganhos até zerar? Sim, gente, muita gente tem dúvida em relação a isso. Foi até por isso mesmo que eu fiz questão de selecionar essa pergunta para comentar aqui com vocês, tá? Então, vocês podem sim ir abatendo esses prejuízos de vocês ao longo dos anos, tá? Não é porque vocês realizaram a operação ali em 2020 que só vou poder abater aí esse prejuízo em 2021. Não, gente, não é assim, tá? Porque se vocês não mexerem com a bolsa, por exemplo, não operarem na bolsa, como é que vocês vão abater então, tá? O prejuízo de vocês em 2021, se por exemplo vocês não fizerem operações em 2021. Então não é assim, tá? Só que vocês precisam de informar o prejuízo, justamente para que aconteça então o abatimento, tá? Mas vocês podem ir abatendo aí esse prejuízo ao longo dos anos sim, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Eu tenho que declarar só no fim do ano ou de mês em mês? Eu selecionei esse questionamento também porque eu percebi que vocês costumam confundir bastante a DARF, tá? Que é um documento aí de arrecadação de receitas mesmo, com a declaração anual do imposto de renda. Só que, gente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? A DARF, vocês vão começar a gerar essa DARF, que é um documento aí de arrecadação, quando vocês tiverem só lucro, tá? Então, por exemplo, tive um prejuízo, já abati o meu prejuízo e agora eu estou tendo só lucro. Beleza, então você já pode começar a gerar a sua DARF mensalmente. Por que a gente fala que o ideal é vocês começarem a fazer isso mensalmente? Porque fica mais organizado mesmo, tá, gente? Teve lucro, se foi acima de R$10, vocês já podem começar a emitir a DARF sim, tá? E aí, uma outra dúvida que muita gente tem também, mas não chegou a dar R$10, joga o lucro para o próximo mês ou para a próxima DARF, tá? Então, vocês precisam emitir sim, desde que vocês já tenham o quê? Só lucro, nenhum prejuízo para bater. Porque se tiver prejuízo para bater, vocês não vão pagar imposto ainda, tá? Mas se tiver só lucro, aí já tem que começar a emitir a DARF mensalmente, tá? E não é acima de R$50, R$60 que tem que começar a pagar a DARF não, tá? Menos que isso já tem que começar a pagar. É claro que tem o valor mínimo, né? Igual eu falei, se for menos que R$10, aí você tem que jogar para a próxima, tá? Mas não tem ali um valor mínimo para vocês começarem, mínimo que eu digo assim, é 50, é R$60. Não, não é, gente, tá? 20, 25, 30, R$15, R$10, já tem que pagar a DARF. Mas aí lança, tá? Se o valor for muito baixo, menos que 10, é só lançar para o próximo mês, para a próxima emissão. Mas tem que fazer, tá? Se já tiver só com lucro aí. E a declaração anual do imposto de renda, vocês precisam fazer mesmo se tiver só prejuízo. É aí que está a diferença da DARF para a declaração anual do imposto de renda. Se você tem só prejuízo, você não vai emitir DARF para você pagar imposto, tá? Porque você precisa primeiro abater esses valores aí. Agora, se você teve só prejuízo, se você teve só lucro, teve as duas coisas ou tudo, vocês precisam fazer a declaração anual. Então, quem teve só prejuízo tem que ir lá informar só o prejuízo,
tá? Então, a diferença da DARF aí com a declaração anual é justamente isso, tá? A declaração anual todo mundo tem que fazer. Movimentou R$5, R$1 na bolsa, tá no prejuízo, mas tem que ir lá e fazer. A DARF não. A partir do momento que você tem só lucro, aí você começa a emitir a DARF, então, para pagar imposto em cima do lucro, em cima do dinheiro que você está embolsando, tá? Então, vamos para a próxima dúvida. Seria legal se você falasse as configurações ideais para operar. Penso que faltou esse complemento. Esse comentário foi feito em um vídeo, tá? Sobre as configurações aí do PC ideal para o day trader. Só que assim, gente, eu achei melhor não colocar muito específico, tá? Falar de muita configuração, porque cada pessoa tem um objetivo ali com o computador, tá? Se o seu objetivo for só fazer operações ali de day trade e não abrir muita coisa ali ao mesmo tempo, então o computador mais básico, com uma memória normal ali, pode te ajudar, tá? Você consegue rodar o Profit perfeitamente no computador desse, tá? O mais importante que eu acho é que precisa ter uma internet com uma velocidade melhor, tá? Justamente porque tem muita coisa ali dentro da plataforma que acontece em tempo real. Então, vocês precisam estar conectados aí, tá? De uma maneira que a internet não seja lenta demais e que ela não seja muito instável também, que ela seja mais estável mesmo, para vocês não perderem posição, alguma coisa. Então, não tem necessidade de um equipamento aí com configurações aí tão boas, tá? É claro que se vocês trabalham com mais coisas, mais programas, tá? Se vocês usarem programas mais pesados e além disso ainda abrirem, tá? Várias abas ali na internet, se vocês precisarem de fazer isso junto com o Profit, aí é melhor, eu aconselho que vocês adquiram um equipamento que tenha mais memória, tá? Que aí não vai ficar travando ali, tá? O seu operacional ali, tá? Algum gráfico que você precisa abrir, alguma coisa. Mas fora isso, um computador com uma configuração mais básica, tá? Consegue sim rodar aí o Profit perfeitamente. Bom, gente, então essas foram as dúvidas que eu achei que fosse relevante trazer aqui para vocês. Normalmente são as dúvidas que mais aparecem, tá? Nos comentários mesmo do canal. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, tá? Se vocês gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque assim vocês recebem o conteúdo semanalmente, tá? E até o próximo vídeo.